Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adilson Pera, professor de Direito Administrativo do Jornal dos Concursos, e hoje vamos falar um pouco sobre intervenção na propriedade privada. Existem várias formas do Estado intervir na propriedade privada, né? E separamos o assunto, as formas de intervenção, em duas partes. A desapropriação ficou para tratarmos em um módulo específico, e as outras formas de intervenção do Estado trataremos agora, tá legal? Bom, vamos começar falando da servidão administrativa. Opa, peraí. Servidão, saiu meio esquisito, mas dá para entender. Administrativa. O que é a servidão administrativa? O conceito aqui é importante, tá? O conceito de cada uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada são importantes. Até porque normalmente quando aparece em prova, as questõezinhas de prova querem confundir os conceitos, né, das formas de intervenção. Então elas dão o nome de uma forma de intervenção com o conceito da outra, tá? Então o que é a servidão administrativa? É o ônus real de uso imposto pela administração à propriedade particular para assegurar a realização de obras e serviços públicos mediante indenização dos prejuízos, se houver. Tá? Então a administração ela vai utilizar um espaço particular para a realização de um serviço público ou de uma atividade de interesse público. Então imagine o seguinte, a fiação elétrica de alta tensão suspensa por torres que passa por um sítio. Aquilo é servidão administrativa, porque embaixo daquela fiação o proprietário tem alguns condicionantes, ele não pode plantar determinada vegetação, ele não pode construir, etc. Pera, então nesse caso, se ele comprovar que sofreu danos, ele vai ter direito à indenização? Sim, tá? A servidão pode gerar direito à indenização se houver um dano comprovado, tá legal? A passagem de gasodutos, oleodutos, aquedutos pela propriedade particular também é hipótese de servidão administrativa. Lembrando o seguinte, a servidão administrativa pressupõe o atendimento do interesse público, do interesse coletivo. Porque se o interesse tutelado for individual, estaremos diante de institutos do direito civil, como a servidão legal ou passagem forçada. Tá legal? Ou ainda a servidão predial. Né? São todas figuras do direito civil. Então aqui se visa o interesse público, tá certo? Uma grande característica da servidão administrativa é a sua individualização. Individualização. Ou seja, é possível identificar, especificar com clareza aquele que sofre a servidão. É o proprietário do bem. Tá legal? E aí, esse detalhe, esse ponto, né, essa característica da individualização é o que diferencia para uma outra forma de intervenção do Estado na propriedade, que é a chamada limitação administrativa. Limitação administrativa. O que é a limitação administrativa? É a imposição geral, unilateral, gratuita e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos e atividades particulares em observância ao interesse coletivo, em conformidade com o interesse coletivo. Então, por exemplo, os condicionantes relativos à altura de edifícios novos, construídos próximo a aeroportos, é exemplo de limitação administrativa, tá? Não vai gerar direito à indenização e, ao contrário da servidão, tem como característica a generalidade, ou seja, vale para todos, né? Ela não tem um destinatário específico, vale para todo mundo. Tá legal? Tranquilos? Beleza, então a limitação administrativa é a imposição geral, unilateral, gratuita e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos e atividades particulares em conformidade com o interesse público. Tá legal? Estas duas características de cada uma delas é o que as diferencia de forma mais... como que eu posso dizer? É o que diferencia os institutos de forma mais clara, tá?
Então, a diferença entre servidão e limitação é que a servidão tem a característica da individualização, tem destinatários específicos, enquanto que a limitação tem a característica da generalidade, ou seja, vale para todos. A servidão também pode gerar direito à indenização, enquanto que a limitação não gera indenização pelo entendimento majoritário. Tá legal? Beleza. Outra forma de intervenção, gente, é a requisição administrativa. Requisição administrativa. Pera, o que é a requisição administrativa, hein? É a utilização coativa e autoexecutória. Vamos lá. É a utilização coativa e autoexecutória de bens ou serviços particulares para atender necessidades coletivas urgentes e transitórias. Tá? Então, a requisição administrativa é a imposição coativa e autoexecutória por parte do poder público a particulares, pelo qual a administração utiliza bens particulares, que podem ser móveis ou imóveis, ou serviços particulares, para atender necessidades coletivas urgentes e transitórias. Então, uma característica marcante aí da requisição é a urgência, é a emergência da situação. Tá legal? A administração ela vai utilizar um bem ou serviço particular para atender a uma necessidade urgente. Tá? Por exemplo, a utilização de uma escola particular para atender a várias famílias que foram desalojadas em razão de uma grande enchente. É uma situação de emergência. Então, a administração está utilizando um bem particular para o atendimento de uma necessidade pública, temporária e urgente. Tá legal? A urgência é o que diferencia também a requisição de uma outra forma de intervenção do Estado na propriedade, que é a ocupação administrativa, também chamada de ocupação temporária. Qual a diferença, Pera? Na ocupação administrativa ou temporária, a administração ela utiliza de forma gratuita ou onerosa um bem imóvel do particular para atendimento do interesse público sem que haja urgência. Sem urgência. Então, na ocupação administrativa, também chamada ocupação temporária, não há urgência. Trata-se, então, da utilização transitória, remunerada ou gratuita, de bem imóvel do particular para atender a uma necessidade coletiva, sem que haja urgência. Tá? Serve, portanto, para o atendimento do interesse público sem que haja urgência. Imagina o seguinte, um exemplo, né? A administração vai utilizar um terreno baldio particular para servir como canteiro de obras. É hipótese de ocupação administrativa ou temporária. Outro exemplo, a administração utiliza uma escola particular para a realização de eleições municipais. É exemplo de ocupação administrativa. Perceba que o mesmo bem, ele tanto pode ser utilizado, no caso de imóvel, numa requisição ou numa ocupação. Aí o que vai diferenciar é o critério da urgência, né? Então eu falei, a escola particular é utilizada pela administração como abrigo a várias famílias desalojadas em razão de uma grande enchente. É caso de requisição administrativa, por conta da urgência envolvida aí. Tá? Agora, a utilização de uma escola particular pela administração para a realização de eleições, aí é caso de ocupação administrativa. Tá bom? Então, se o bem for imóvel, o que vai diferenciar se é requisição ou se é ocupação é urgência. Tá legal? Se o bem for móvel, aí não pode ser ocupação administrativa e também se for um serviço, não pode ser ocupação administrativa. Tá legal? Só um detalhezinho, gente. A requisição administrativa de serviços
para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, pode não ser urgente. Tá? Então, para a professora Maria Silvia, a requisição de serviços pode não apresentar o caráter de urgência. E aí ela dá como exemplo a requisição dos serviços de mesário no dia das eleições, a requisição de jurados no tribunal do júri. Então, para a professora Maria Silvia, a requisição de serviços pode não ser urgente. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Pessoal, uma outra forma de intervenção que eu quero comentar com vocês é o tombamento. Tombamento. É uma forma de intervenção importante que também aparece aí com uma certa frequência nas provas. Então vamos lá. Tombamento. O que é o tombamento? É a declaração editada pelo poder público acerca do valor histórico, turístico, paisagístico, científico, arquitetônico ou artístico de bem móvel ou imóvel, público ou privado, com o objetivo de preservá-lo. Então esse é o objetivo do tombamento, preservar as características daquele bem. As características paisagísticas, arquitetônicas, científicas, culturais, históricas, artísticas. O objetivo do tombamento, portanto, é preservar essas características do bem. Tá legal? Então pode ser objeto de tombamento bem móvel ou imóvel. Pode ser objeto do tombamento bem público ou privado, assim como pode ser objeto de tombamento bem material ou ainda bem imaterial. Pera, imaterial? Uma festa folclórica pode ser tombada, uma dança pode ser tombada, tá? Um prato típico pode ser tombado. Tá? Então bens imateriais também podem ser tombados. Tá legal? Beleza. Pera, claro que o ente político pode tombar seus próprios bens, né? União pode tombar seus bens, Estado pode tombar seus bens, município pode tombar seus bens e também bens particulares. Agora, um ente público pode tombar bem que pertença a outro ente público? Entenderam a questãozinha? A pergunta: um ente público pode tombar bem que pertença a outro ente público? Pode. Pode, desde que observada a ordem do ente maior para o ente menor. Então fica assim, ó, a União pode tombar bem do Estado ou do Distrito Federal e também bens de municípios. O Estado pode tombar bens de seus municípios e os municípios apenas tombam seus próprios bens, né, ou bens particulares. O município não pode tombar bem de Estado e o Estado não pode tombar bem da União. Tá legal? Então sempre de cima para baixo. Por isso que isso recebe o nome de tombamento descendente. Tá legal? Então um ente político pode tombar bem de outro ente político desde que respeitada a ordem do ente maior para o ente menor, recebe o nome de tombamento descendente. Tá legal? Beleza. Um outro ponto interessante do tombamento é o seguinte: o tombamento, ele pode ser compulsório, voluntário ou de ofício. Tá. O tombamento compulsório é aquele que ocorre independente da vontade do particular. Tá? Há um interesse comprovadamente no tombamento daquele bem, um interesse público no tombamento daquele bem, e ele ocorre independente da concordância do particular. Tá? Claro que o particular tem o direito de se manifestar sobre esse ato da administração em observância ao contraditório e ampla defesa. Certo? Mas havendo uma situação que justifique o tombamento, ele ocorrerá. Tá certo? Ok. Tombamento voluntário
é aquele em que o particular oferece o bem para ser tombado ou concorda normalmente com o bem iniciado com o tombamento iniciado pela administração. Então, o tombamento voluntário, o particular oferece o bem para ser tombado ou concorda com o tombamento iniciado pela administração, tá bom? O tombamento de ofício é aquele que ocorre em bens públicos, quando o poder público tomba seus próprios bens ou quando tomba bens de outros entes públicos, observada aquela ordem da pessoa maior para a pessoa menor. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Então, o tombamento ele pode ser compulsório, voluntário ou de ofício. Tá certo. Algumas perguntinhas interessantes sobre o tombamento. No tombamento é cabível indenização? Será que no tombamento é cabível indenização? Olha só, em princípio, o tombamento não gera indenização, salvo se o proprietário demonstrar que houve uma desvalorização financeira no bem em virtude do tombamento. Então ele tem que demonstrar que houve a desvalorização financeira do bem e também que ela se deu em razão do tombamento. Tá? Aí o particular vai ter direito à indenização. É o que a doutrina chama de esvaziamento econômico do bem. Tá? Esvaziamento econômico do bem. Então, no tombamento não é cabível indenização, salvo no caso de esvaziamento econômico do bem. Tá certo? Ok. Uma outra questãozinha. O particular, ele tem um bem tombado. Tá? Tem um imóvel lá que foi tombado. Beleza. Esse particular pode alienar o bem? Pode, né? Pode. Pode alienar o bem, sim. Só que a administração tem o direito de preferência na aquisição do bem. Tá? Observada a seguinte ordem. União, Estado-membro, município. Então isso aqui é uma ordem, uma sequência. Então o particular oferece o bem à União, ela não quer. Oferece ao Estado-membro no qual está o bem, ele não quer. Oferece no município, para o município ao qual está o bem, ele não quer, aí ele pode alienar para terceiros. Tá legal? Peraí, o Distrito Federal. O Distrito Federal ele só vai entrar aí quando o bem estiver no Distrito Federal. Caso contrário, não. Então imagina o seguinte, o bem está localizado no município de Guarulhos. Tá? Município de Guarulhos está localizado o bem. Bom, a administração, o particular oferece para a União. Tá, ela não quer. Aí o particular oferece para o Estado de São Paulo. Só. Ele não quer. Aí para o município de Guarulhos. Ele não quer. Aí o particular pode alienar para terceiros. Tá legal? Isso é o chamado direito de preferência ou de prelação. Esse terceiro que eventualmente particular que está comprando bem, ele compra um bem tombado. E isso consta lá no registro do bem. Certo? Então o tombamento ele é no bem. Né? Então, você vende o bem tombado, isso já consta no registro, e quem está comprando o bem sabe que o bem está tombado, porque consta lá no registro. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Gente, há um decreto que trata sobre o tombamento, que é um decreto importante, que é o Decreto-Lei 25 de 1937. Tá? Decreto-Lei 25 de 1937. Vou até confirmar aqui para não ter erro. Decreto-Lei 25 de 1937 trata da proteção do patrimônio histórico. É isso mesmo. Tá? A administração, se eu não me engano, tem um prazo de 60 dias para se manifestar a respeito de querer ficar com aquele bem ou não, tá? De ter o interesse em adquirir o bem ou não. Não se manifestando dentro desse prazo, aí o particular pode alienar o bem. Tá legal? É previsto esse prazo nesse decreto aí. Gente, um outro ponto interessante sobre o tombamento é o seguinte. O particular proprietário, ele tem o dever de conservar o bem tombado, né? Realizando as devidas reformas e restaurações que se façam necessárias
por sua conta, né, e previamente autorizadas pelo poder público. Então, o proprietário, após o tombamento, somente pode fazer qualquer alteração no bem, desde que haja prévia concordância, prévia autorização do poder público. Tá legal? Agora, se ele não tiver condições financeiras para realizar a reforma ou restauração, aí esse decreto estabelece que o poder público fará uma avaliação no bem e, dependendo do caso, pode realizar as reformas ou restaurações por conta do poder público, né, sem que o encargo seja repassado aí para o proprietário. Tá? Só que o proprietário ele tem o dever de informar a administração da necessidade da reforma ou restauração do bem e também tem que demonstrar que não há condições financeiras para fazer aquela reforma ou aquela restauração. Aí o poder público vai fazer uma avaliação e pode realizá-las por sua conta. Ok? Tranquilos? Beleza. Então, falamos aí de algumas formas de intervenção do Estado na propriedade. A desapropriação é uma forma um pouco mais complexa e a gente vai ver em módulo à parte, tá certo? Pessoal, aqui estão os meus contatos. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.